Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é o pastor Gilmar da Silva. Ele que é pastor e líder da regional da Igreja Internacional da Graça de Deus da região de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Pastor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até os nossos estúdios contar um pouco sobre a tua história, o seu ministério. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Sinara, é uma honra estar aqui em Pato Branco novamente, né? Receber esse convite aí seu, especial. Estou muito feliz de estar aqui e vamos lá, né? Vamos lá, tomara que você não me cutuque muito aí, né? Não. Então, nós gostaríamos de saber um pouco sobre a tua história, como que começou teu ministério, como que você descobriu, assim, que você era um homem que levava a palavra de Deus, que trazia fé, assim, para as pessoas. Como que começou essa tua história? Conte-nos. Então, Sinara, eu sempre brinco com as pessoas, né, que a minha história daria um filme, um longa-metragem e 3 livros, né? Que é bem interessante a maneira que eu encontrei Deus na minha vida, porque foi um momento difícil, foi um momento onde eu tinha tentado suicídio. Eu passei por uns momentos difíceis na vida e aí foi onde eu tentei tirar a minha vida, né? Com quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que na faixa de uns 28, 25 anos, de 25 a 26 anos de idade, né? Então, ali eu tinha recém-chegado da Europa, eu tinha morado fora do país, e aí uns problemas que houve na minha vida, e aí eu perdi tudo, né, que eu conquistei lá fora, com drogas, com prostituição. A vida errada, onde muitas das pessoas acham que é uma vida, né? Você que está aí me assistindo agora, que talvez vai até para esse lado aí da prostituição, para o lado da droga, para o lado da farra, que aparentemente isso parece legal, é o início de uma queda para o abismo, né? E foi o que aconteceu comigo. Uma vida mundana. Uma vida totalmente assim, ilusória, né? Porque quando você tem dinheiro, quando você está bancando, porque eu bancava todo mundo na cocaína, eu bancava todo mundo na farra, então aí você tem os tais amigos. Mas então, como eu fiquei muito nessa vibe, eu abandonei meus negócios, então a vida era só uma vida noturna. Hedonista, né? Exatamente, aí comecei a perder tudo, né? Até um dia que o meu gerente me ligou e falou, cara, tá acontecendo com você, você tá ficando pobre. Mas você era um homem de negócios, sim, assim, ganhava bem financeiramente. eu tinha uma empresa, né? Eu tinha uma empresa e aí eu trabalhava esporadicamente, porque eu queria estar na bagunça, né? E achando que o dinheiro nunca acabaria, né? E aí foi onde eu comecei a estourar limite de cartão de crédito na noite. Isso eu estou falando de 2004, né? Então, eu chegava a gastar por noite 5, 6 mil reais. Naquela época era muito dinheiro, não é? E aí foi onde eu vim à falência. Vim à falência, perdi tudo. Aí tive que vender carro, vender todas as minhas coisas para poder pagar banco. Aí cheguei na casa dos meus pais, isso eu morava no interior de São Paulo, em Matão. E aí eu vim embora para casa dos meus pais no norte do Paraná, em Londrina. Conheço. Então, aí eu fui lá para casa dos meus pais, com uma mão na frente e outra atrás. E eu tinha uma arma, que eu andava armado. E nessa primeira noite que eu cheguei na casa dos meus pais, eu falei, eu vou dar fim nisso tudo. Algo falava comigo assim, cara, você é um tropeço agora na vida dos seus pais, você perdeu tudo, não tem mais jeito, então o negócio é finalizar. Aí eu sabia que meus pais iam sair à noite, esperei eles saírem. Já tinha arquitetado tudo. Esperei eles saírem, aí quando eles saíram eu falei para minha mãe assim, a senhora vai demorar? E ela falou, acho que vou demorar um tempinho, porque eu queria saber o tempo, né? Que eles iam falar, então tranquilo. Ela falou, você quer ir junto? Eu falei, não, eu vou ficar em casa, vou tomar um banho, vou ficar por aqui. Nossa. Mas aí eu já fui, peguei a arma, quando eles saíram, carreguei. Aí eu fui pro quarto e ali eu cheguei a puxar o gatilho. Sério? Eu coloquei na boca e cheguei a puxar o gatilho. Ai.
Só que aí quando tem o propósito de Deus, né, na vida da gente, aquilo que Deus ali ele coloca, que Deus ele arquiteta para a tua vida, não tem como, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então o projétil ali ele não chegou a disparar, a arma fez um barulho como se fosse um barulho de pólvora somente, mas o projétil ele falhou, ele não disparou. Nossa. E ali nesse momento eu fui tomado por uma força, parecia que tinha algo que pegou na minha mão e balançava a minha mão até a arma cair da minha mão. Aí nisso eu sentei no quarto, e no meu quarto tinha uma televisãozinha, e eu sentei. No que eu sentei, eu bati a mão no controle da TV. E nessa hora que eu bati a mão no controle da TV, me liga a televisão. Quem estava lá? Soares. Romildo Ribeiro Soares, né? Aí, né, para quem não conhece, muitas pessoas perguntam por que RR, né? Romildo Ribeiro Soares, né? E estava lá o nosso querido missionário, eu lembro como se fosse hoje, ele usava um terninho azul, um azulzinho que ele tinha. Eu até conto essa história para ele. A primeira vez que eu contei essa história para ele chorou muito, Nossa. Ele ficou muito emocionado. Né? E aí ele estava falando, pregando, e incrível, ele estava com o dedo assim, apontado para a TV, para a câmera, e falava assim, ó, você aí que está querendo dar cabo da sua vida. Você que acha que não tem mais solução. Deus tem um projeto para você. Ele falou assim, Deus é o Deus que muda história, escreve uma nova história. Ele falava assim, não dê ouvidos a essas vozes. E era exatamente o que ficava na minha cabeça. Aquelas vozes, você é imprestável, você não vai ser mais ninguém na vida. Só para incomodar. Isso, então tira a sua vida. Né? Foi mais ou menos isso. E eu fiquei ali, né, impactado com aquilo. E aí ele falou assim, eu desafio você hoje a entregar a tua vida para Jesus. E você vai ter uma nova vida, você vai ter condições de escrever uma nova história. Aí ele falou assim, procura hoje uma das nossas igrejas na tua cidade. Ele colocou lá o GCzinho, né? Colocou ali os endereços. E foi engraçado que aí eu automaticamente levantei ali do quarto e saí para a rua, sem lenço, sem documento. Saí. E eu sei que eu andei alguns quarteirões e escutei uma voz, moço. Aí eu olhei assim, uma menina, lembro até o nome dela hoje, Maria Fernanda, 12 anos de idade. Ela falou assim, você sabia que Deus tem uma história nova para você? Eu falei, caramba, cara, todo mundo agora com essa história nova, né? E eu falei, Ela falou, quero convidar você para participar de um culto, da inauguração da nossa igreja aqui no bairro. E ela pegou e entregou o panfleto. No que ela entregou o panfletinho, quem estava na foto? Missionário. Eu olhei e falei, nossa, homem da TV. E ela falou assim, eu falei, onde que é essa igreja? E ela falou, você está em frente a ela. Aí quando eu olhei assim, foi até engraçado, os pastores ainda arrumando, dando os toques finais para a inauguração da igreja. E aí quando eu olhei assim, 300 metros da minha casa, a igreja estava sendo inaugurada. Aí eu falei, não, eu vou vir então hoje à noite. E isso foi o início de junho de 2005 já. E aí eu fui no culto aquela noite. Eu tinha hérnia de disco. Eu não podia ficar nem muito tempo sentado e nem muito tempo em pé, que doía muito. E naquela noite eu fui para a igreja, era o pastor Dinaldo, e naquela noite eu fui curado da minha hérnia de disco. Aquela sensação, aquele desejo de morte foi arrancado da minha vida, e dali em diante eu nunca mais deixei Jesus. Nossa, que linda, que história linda. E ali eu comecei a andar com Cristo, sabe? Comecei a viver o Evangelho, Eu lembro da minha oração que o pastor pregava, e eu falava assim para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu não acredito muito no Senhor, mas se você é tudo isso mesmo que esse pastor está falando, aí é até engraçado, a ironia vinha, né? Eu falei assim para Deus, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te dar uma oportunidade. Eu falei, eu vou te dar uma oportunidade para você me provar que você é bom, né? Eu falei, mas hoje a gente, sem o entendimento, né?
E naquela noite Deus falou, então Selma, é isso que você quer, eu vou te dar. E eu fui tomado por uma paz, fui tomado por uma alegria, e dali nunca mais saí, e comecei a frequentar assiduamente ali a igreja, vivendo o evangelho, e eu falo que foi a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida, foi entregar a minha vida para Jesus. Mas assim, isso eu estou fazendo um mega, hiper, master resumo de tudo isso, porque antes de tudo isso eu me envolvi com tráfico, me envolvi com muita coisa, me envolvi com pessoas de barra pesada, então quem é do crime sabe disso, já passou na vida do crime, você só pode sair do meio da facção, do meio do crime, ou morto, ou se você se converter realmente. Então, por algum tempo, eles ficaram me vigiando se realmente... Não era fogo de palha. Não era fogo de palha, se eu estava realmente na igreja, se realmente eu estava num caminho. Aí o chefe da facção veio falar comigo, um dia a gente se encontrou e ele falou, olha, os meninos falaram que realmente você está na igreja, então a partir de hoje você está liberado. Porque não é fácil eles te largarem assim, né? Então assim é aquilo que eu falo, Deus transforma. Então até falo para você que está nos assistindo, você que talvez está aí achando que tudo está perdido, achando que não tem mais solução, Deus é transformador. Deus é transformador. Até você que diz que não acredita, você que se diz ateu, você que se diz totalmente descrente, assim como eu fui desafiado, eu desafio você. Desafio você um dia a falar, Deus, estou aqui. Deus não é intruso. Se você permitir, como diz a palavra, eu estou à porta e bato. Se você permitir, ele vai entrar e vai tirar você dessa angústia, dessa depressão. Talvez estou falando com alguém aqui agora que não dorme, tem que tomar remédio para dormir, anda com ansiedade, esse corpo tremendo, essa palpitação no coração. Deus transforma, como transformou a minha vida. E ele foi trabalhando em tudo. Aí me deu uma esposa maravilhosa, que é a história da minha esposa também, dá um livro e mais 2 filmes, que é... Você conhecer ela, ela tem que vir aqui uma hora te dar uma entrevista. Está convidada para vir. E ela vai... É muito bonita a história dela também, a forma que Deus nos uniu, a forma que Deus trabalhou para a gente se encontrar, E eu nunca almejei, como você falou, no início da pergunta, como foi isso, como foi pastor. Nunca, mesmo estando dentro da igreja, eu nunca almejei ser pastor. Eu não tinha o desejo de ser pastor. Eu só queria estar ali na igreja, ser um bom membro. Eu tinha na minha mente de recuperar o que eu tinha perdido como empresário na época e ser um coluna da casa de Deus. Mas Deus começou a falar ao meu coração. Teu lugar é ali, teu lugar é ali. E me mostrava o altar. Teu lugar é ali, teu lugar é ali. E eu não. E eu relutei praticamente aí um ano e meio. Aí eu fui embora de Londrina, fui trabalhar em Pirapozinho, já ouviu falar? Não. Pirapozinho. Isso que eu morei ali, Eu morei no Noroeste, em Umuarama. Frequentava por ali, mas esse não é. Pirapozinho é interior de São Paulo. Ai, perdão, eu estava ainda no norte do do Paraná. Pirapozinho ele fica... acho que não dá 30 quilômetros de Presidente Prudente. E foi lá que eu encontrei a minha gigante, minha esposa Juliana, do seu 1,5 m. E foi lá que a gente se encontrou, foi lá que a gente se conheceu. E eu continuei frequentando a igreja lá em Pirapozinho. E o pastor de lá que me falava, Gilmar, você tem um chamado. E eu falava, pastor, eu não me vejo assim. Não, você tem um chamado. E aí ficava falando para mim, até quando você vai fugir do chamado de Deus? E eu estava trabalhando, ganhando bem. Minha esposa, depois a gente se conheceu, a gente noivou, aquela coisa toda. E ela também estava trabalhando, ganhando bem. E eu falava para ele, pastor, deixa eu só ficar como membro, eu vou ajudar aqui a igreja. Ele falou, não, a tua questão é outra. Aí foi onde eu falei, então tá, se Deus realmente me quer como pastor, como pregador, ele vai ter que me dar uma palavra para mim
E aí eu tava querendo... Você vai desafiando, Desafiando, né? é. Você vai desafiando. Aí eu falei assim, tipo assim, né? Na minha ideia, eu vou encurralar Deus, né? Eu falei assim, então tá, então se Deus quer que eu seja pastor, Ele tem que me dar uma palavra, e essa mesma palavra, sem eu conversar com a minha esposa, tem que dar para ela também. Mas ela já era uma pessoa convertida antes de você conhecer ela? A minha esposa era um ratinho de laboratório, que a gente fala. Estava começando ainda, ou nem? Não, minha esposa, ela era zero. A minha esposa, também era viciada em cocaína, ela bebia. Quando eu encontrei ela estava nesse estado. E você já convertido? Já convertido, né? Assim, eu gosto bem de frisar isso, o que acontece, né? Eu não indico a forma, porque às vezes a pessoa fala assim, então a pessoa está dentro da igreja, ela pode namorar alguém que é mundano. Eu não namorei ela mundana. Eu estava num processo e eu pedia para Deus uma pessoa. E Deus me mostrou ela, porque o lugar que eu trabalhava era de frente com o lugar que ela trabalhava. Mas aí o pessoal falava, o meu primo, né, que trabalha com ele, falou assim, eu falei, cara, essa guria, eu falei, cara, essa menina aí é vida torta e tal, não sei o que, aquela coisa. Ele falou, Deus, então não, né? Então não é? Não é. E Deus falou, não, é ela. Eu falei, não. Ele falou, é ela. Você não pediu uma esposa que esteja ao seu lado, você não pediu uma esposa que seja de Deus, você não pediu uma esposa que seja teu braço forte. Eu falei, então, mas não tem nada a ver isso aí. Ele falou, você vai criar isso nela. E eu vou te usar para você fazer dela a esposa que você quer. Eu tenho uma obra para os dois. Exatamente. E aí, oi. Eu que cortei aqui o pastor Gilmar. Pastor, linda, que história linda, né? Incrível. Nós aqui também na TV temos com R.R. Soares de testemunhos, né? Lindos, assim, né? Que fizemos parte dessa obra dele. Nós vamos tomar um cafezinho rápido. Voltamos após o intervalo para continuar essa história, esse testemunho lindo, essa história do pastor Gilmar. Fique conosco.